xadrez, checkmate completo, de rei e torre. Veremos um padrão de checkmate que exige que tanto o rei quanto a torre trabalhem juntos. Por isso, não é tão fácil sem que entendamos o padrão por completo. Nesse padrão, o rei bloqueia o rei adversário, enquanto a torre dá cheque. Esse bloqueio é conhecido como oposição. A oposição ocorre quando os reis se encontram cara a cara, e ninguém quer ser o primeiro a jogar. A oposição é uma forma de zugzwang, movimento forçado. O checkmate de torre e rei é o único padrão de checkmate básico que requer a ajuda do zugzwang. Note a oposição entre os reis. Quando as brancas alcançam essa oposição, as brancas devem dar cheque com a torre para forçar o rei preto para a borda do tabuleiro. Observe que o rei preto é obrigado a ir em direção à oitava linha, pois as casas D3, E3 e F3 estão controladas pelo rei branco. O próximo passo das brancas é também fundamental. Como elas devem avançar? Obviamente, colocar a torre branca na quinta linha é um desperdício de tempo, pois o rei preto pode voltar. Portanto, as brancas devem trazer o rei branco para a terceira linha, mas para qual casa? Esse movimento é a chave, e você deve estar pensando, por que não rei F3? As brancas não querem a oposição? Sim, as brancas querem a oposição, mas as brancas precisam que o movimento seja dela, assim que a oposição aconteça. As pretas, obviamente, devem evitar a oposição. Rei E5 permitiria à torre dar cheque com o movimento A5. Essa posição destaca que o zugzwang é necessário para que as brancas vençam. As brancas continuam a perseguição. E as pretas continuam a fugir da oposição. Finalmente, usando o fato de que não há nenhuma coluna I, as brancas prenderam o rei. Ele deve mover-se para a sexta linha voluntariamente, assim que as brancas jogarem torre A5, ou o rei preto deve ir para G5 e dar a oposição para as brancas. Agora, as brancas obrigam o rei preto a ir em direção à borda do tabuleiro. Com esse movimento, as pretas obrigam as brancas a repetirem o padrão novamente, mas realmente não há nada que as pretas possam fazer para evitar sua derrota. Esse movimento com a torre é necessário quando ela for ameaçada pelo rei. Agora tenha cuidado, as brancas não podem ir para C4, senão vão perder todo o trabalho de perseguir o rei preto. Se as brancas forem para C4, o rei preto vai correr para D6, e as brancas terão que persegui-lo de volta para o outro lado. Essa posição exige o que é conhecido como movimento de espera, para colocar o rei preto em zugzwang. Se o rei preto se mover para D6, as pretas dão cheque e forçam o rei preto a ir em direção à oitava linha. Ao invés disso, ele corre. Esse processo vai se repetir até que o rei preto esteja na oitava linha, com nenhum lugar para correr, e então vai ser checkmate. Obviamente, rei B7 tornaria a vida das brancas mais fácil, mas as pretas fizeram sua melhor defesa. Agora, o que as brancas devem fazer mesmo? Elas devem fazer um movimento de espera, pois se as pretas jogarem D7, as brancas darão cheque em B7. Obviamente, as pretas correm mais uma vez. Agora, o rei preto vai fazer a sua última corrida para o outro lado do tabuleiro. A torre é deslocada para o outro lado para manter a sua segurança.
e é checkmate.